Boa noite, meus irmãos, graça e paz da parte de Cristo. Antes, queria orar pelas nossas crianças, chamá-las aqui à frente, para a gente orar por elas irem para a classe. Aqui a Maria Cecília também. Vamos orar? Senhor, muito obrigado pela oportunidade de estarmos na sua casa, louvando o seu nome, tendo os nossos corações restaurados, curados, renovados pela sua palavra, pelos louvores, pelas orações. Também te agradecemos e pedimos pela vida de cada uma dessas crianças aqui à frente. Que a casa delas, que os pais delas sejam inundados pela sua paz, pela sua graça, pelo seu discernimento. Que a casa delas seja um reduto de segurança, de tranquilidade, mas também uma casa cheia do seu Santo Espírito. E que elas cresçam diante da verdade que liberta, que cura, que traz o verdadeiro motivo de sorriso, a verdadeira esperança do futuro. Abençoe também as professoras dessa noite, que serão usadas, Pai, como instrumentos vivos das suas mãos para instruir cada uma dessas crianças. Essa é a oração que nós te fazemos. Em nome de Jesus. Amém. Bem, meus irmãos, hoje eu convido vocês a abrirem suas Bíblias em Gênesis 3. Vamos falar sobre o artigo 15 da Confissão Belga, pelo menos o tema dele é o pecado original. Hoje a gente vai ler um texto um pouquinho mais longo. Eu vou pedir um pouquinho da paciência de vocês, para a gente ler com calma. Gênesis 3. Gênesis capítulo 3. Gênesis 3. Vou ler com vocês aqui. Gênesis capítulo 3. Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher: foi isto mesmo que Deus disse? Não comam de nenhum fruto das árvores do jardim? Respondeu a mulher à serpente: podemos comer do fruto das árvores do jardim. Mas Deus disse: não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nele. Do contrário, vocês morrerão. Disse a serpente à mulher: certamente não morrerão. Deus sabe que no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão e vocês, como Deus, serão conhecedores do bem e do mal. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos e, além disso, desejável para dela se obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu-o e deu ao seu marido, que comeu também. Os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus, então juntaram folhas de figueira para cobrir-se. Ouvindo o homem e a sua mulher os passos do Senhor Deus, que andava pelo jardim quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Mas o Senhor Deus chamou o homem perguntando: onde está você? E ele respondeu: ouvi teus passos no jardim e fiquei com medo, porque estava nu. Por isso me escondi. E Deus perguntou: quem disse que você estava nu? Você comeu do fruto da árvore da qual o proibi de comer? Disse o homem: foi a mulher que me deste por companheira que me deu do fruto da árvore e eu comi. O Senhor Deus perguntou então à mulher: que foi que você fez? Respondeu a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus declarou à serpente: uma vez que você fez isso, maldita é você entre todos os rebanhos domésticos e entre todos os animais selvagens. Sobre o seu ventre você rastejará, e pó comerá todos os dias da sua vida. Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este ferirá a sua cabeça, e você lhe ferirá o calcanhar. A mulher, ele declarou: multiplicarei grandemente o seu sofrimento na gravidez. Com sofrimento você dará à luz filhos.
Seu desejo será para o seu marido, e ele a dominará. E o homem declarou: visto que você deu ouvidos à sua mulher e comeu do fruto da árvore, da qual ordenei a você que não comesse, maldita é a terra por sua causa, com sofrimento você se alimentará dela todos os dias da sua vida. Ele lhe dará espinhos e ervas daninhas, e você terá que alimentar-se das plantas do campo. Com o suor do seu rosto, você comerá o seu pão, até que volte à terra, visto que dela foi tirado, porque você é pó, e ao pó voltará. Adão deu à sua mulher o nome de Eva, pois ela seria mãe de toda a humanidade. O Senhor Deus fez roupas de pele, e com elas vestiu Adão e sua mulher. Então disse o Senhor Deus: agora o homem se tornou como um de nós, conhecendo o bem e o mal. Não se deve, pois, permitir que ele tome também do fruto da árvore da vida e o coma, e viva para sempre. Por isso o Senhor Deus mandou embora do jardim do Éden para cultivar o solo do qual fora tirado. Depois de expulsar o homem, colocou a leste do jardim do Éden querubins e uma espada flamejante que se movia, guardando o caminho para a árvore da vida. Amém. Bem, esse texto aqui, ele fala diretamente sobre o pecado original, sobre o primeiro pecado da humanidade, sobre o primeiro pecado de todos. E nos dias de hoje é muito complexo a gente falar de pecado, porque a gente vive numa sociedade muito relativista. O que é isso? Uma sociedade que não existem mais preceitos fixos. Não existe mais conceitos físicos. O seu conceito é o seu conceito. O meu conceito é o meu conceito. E ainda que eu discorde de você, e você diga que o seu conceito é verdade. Só que para você. Para mim, não. A minha verdade é outra. E por mais que elas discordem completamente, para ambos, a sua verdade é a sua verdade. E aí entra a complexidade do Evangelho. Porque o Evangelho, ele parte de muitas verdades absolutas. Que existe pecado. Quais são os pecados que existem? Que existe mal. O que se pode fazer. O que não se pode fazer. Que existe céu. Que existe inferno. Que você vai pagar pelo mal que você fez. Que existe até certo ponto retributividade. E isso, para a sociedade hoje, é muito grosseiro, é muito invasivo. Porque a gente não pode falar isso. Se eles não creem, eles não são alvo disso. No entanto, o Evangelho diz que ainda que aqueles que não creem, eles também são alvos dessa verdade, no sentido da graça e também no sentido do castigo. E aqui esse texto mostra de forma muito clara para a gente que, apesar dos múltiplos conceitos que se existem no dia de hoje, e por ser feio falar que pecado é pecado, existe pecado. E nós vemos isso aqui no começo da história da humanidade. Adão e Eva são colocados para cultivarem o jardim do Éden. Eles recebem algumas missões, algumas responsabilidades, né? Uma responsabilidade deles é cultivar, cuidar, tratar, administrar o jardim do Éden. Mas, numa forma mais macro, maior, eles tinham a responsabilidade de andar sobre a terra, se multiplicar sobre ela, dar nome às coisas, conhecer as coisas e, como a Escritura diz, governar sobre a criação. E no final do dia, eles voltavam para o jardim do Éden, onde o próprio Deus se encontrava com eles, caminhava com eles. E esse termo caminhar, esse termo andar, é o mesmo termo que Deus usa em toda a Escritura quando ele fala que habita e vive com alguém. Então, eles tinham essas missões, essas responsabilidades. Só que existia algumas regras. Existe a árvore do conhecimento do bem e do mal e a árvore da vida. De tudo que você tem, elas são as únicas coisas que vocês não podem tocar. E a Escritura fala que o diabo aparece para eles e os tenta, dizendo que se eles comessem daquela árvore, eles iam conhecer tudo. Tudo que fosse possível, eles conheceriam. E eles seriam iguais a Deus.
não parecidos, não cópias reduzidas, mas iguais. Tão poderosos, tão conhecedores. E aí, Eva se sente tentada, come, dá ao seu marido, que igualmente tentado, come também. E essa é a primeira lição que esse texto mostra pra gente. Que por mais que nós tenhamos as coisas, nós nunca estamos satisfeitos com o que temos. Nós sempre queremos mais. E falar que a gente tem a possibilidade de ser igual a Deus é tentador. Não porque ninguém quer ser igual a Deus porque Ele é misericordioso. Ninguém quer ser igual a Deus porque Ele é pacífico. Se eu tivesse o poder de Deus, eu ia acabar com todas as guerras do mundo. Ninguém fala isso. As pessoas querem ser igual a Deus porque querem fazer o que querem sem prestar conta para ninguém. Não é verdade? Se eu tivesse o poder de Deus, ninguém mandava em mim. Não é? A gente quer parecer igual a Deus porque a gente quer falar o que a gente quer e não quer ouvir o que o outro tem a dizer. A gente também não quer isso. E Deus, ele tem essa capacidade de ou não ouvir, ou ouvir e simplesmente pouco se importar. Quando Jó tenta bater boca com ele, eles falam o seguinte: cadê você quando eu criei tudo? Quando eu trouxe o sol à existência, a lua, aonde você estava? Em lugar nenhum. Então fica quieto. Quem não queria ter esse poder? Fala comigo não, fica quieto aí que eu sou superior a você. Essa é uma característica também do nosso século. Da mesma forma como nós relativizamos as coisas, que não existe uma verdade absoluta, nós também queremos não ouvir nada de ninguém. Porque nós nos achamos superiores. Nós sempre nos achamos melhores. E sempre temos uma justificativa para o nosso erro. Adão e Eva não comeram do fruto porque eles foram derrotados pelo diabo. Não. É porque eles queriam ser iguais a Deus. Alguns vão argumentar dizendo: mas Arthur, eu sei que eu não posso ser igual a Deus. Mas a partir do momento que você não ouve ninguém, faz o que você quer, acha que é melhor do que todo mundo, acha que não depende da opinião de ninguém, você se acha igual a Deus. Você passa a criar um Deus que é você e você se idolatra. E até hoje nós lutamos contra essa vontade. A gente olha para Adão e Eva e fala: como que eles são burros de comerem do fruto? Bom sou eu. Toma aí, ó. Está tentando ser igual a Deus. Só que existe uma consequência nisso. Eles comem do fruto e há uma consequência no comer desse fruto. Mas antes disso, alguns perguntam: por que que Deus colocou no jardim essa tentação? Deus poderia não ter colocado no jardim a árvore do conhecimento do bem e do mal. Ia ser tudo mais fácil. Mas deveria haver uma porta de saída. Adão e Eva, eles tinham que ter uma escolha para eles poderem dizer que a relação deles com Deus era uma relação livre. Porque se não houvesse a possibilidade de virar as costas para Deus e ir embora, eles podiam dizer: eu estou aqui porque eu sou obrigado. Eu estou aqui porque eu não tenho outra escolha. Eu estou aqui porque eu não tenho outra opção. Havia uma opção: comer do fruto do conhecimento do bem e do mal. E aí eles decidiram por essa opção. E aí eles passam a conhecer tudo. E a gente acha que conhecer tudo é lindo, não é? Ter resposta para tudo. Imagina, tudo que te perguntam, você tem resposta. 5 mais 5, 10. 6 mais 6, 12. Não vou mais para frente não, senão eu vou mostrar que eu não sei. A gente quer ter resposta para tudo. A gente quer conhecer tudo. E agora eles descobrem que conhecer tudo tem um custo. E o custo é amargo demais. Amargo em muitos aspectos. Existem pessoas que começam a ficar adultas, começam a crescer, começam a dar de cara com a realidade da vida, e o que elas falam?
Quem dera eu pudesse voltar no tempo e voltar para a casa dos meus pais quando eu tinha 10 anos. Por quê? Porque conhecer a verdade da vida é duro. Eles achavam que eles só conheceriam a parte boa do mundo. Não, você vai conhecer tudo e o mundo é mau. É maravilhoso você ter o seu dinheiro e pagar as suas contas, mas ser humilhado pelo chefe é terrível. E ninguém chega em casa falando isso. Ó, hoje o dia foi maravilhoso. Vamos sair, você vai escolher o lugar que comer. Mas ninguém fala, hoje eu tomei um esculacho tão feio do meu chefe, que se eu botasse ele na justiça, ele ia perder um dinheiro muito grande para mim. Porque ele me humilhou tanto que tem que ter sido criminoso. Ninguém fala isso. A gente esconde essa verdade. E aí Adão e Eva passam a conhecer a verdade como é. E a primeira coisa é que eles percebem que estão nus. Até então, não havia problema nenhum com isso. Por quê? Porque o problema não era eles estarem nus. Era a maldade que habitava no coração deles. Quando eles percebem que estão nus, eles percebem também a maldade do coração deles. E eles vão se cobrir. E além deles perceberem que estavam nus, eles começam a se mostrar mentirosos. Porque Deus vem no final do dia e procura eles. E eles se escondem de Deus. E Deus chama e fala, por que eu não achei vocês? E eles disseram, porque nós estávamos nus. E quem disse que vocês estavam nus? E no lugar deles falarem a responsabilidade que eles tiveram no fato, eles começam um jogo de culpa. Olha, eu percebi que eu estou nu, porque sabe aquela mulher? A que você me deu. Ela me fez comer do fruto. A culpa é dela porque ela me deu, e a culpa maior é a sua, porque você criou ela e deu ela para mim. Então eu percebi que eu estou nu porque você me criou e me deu ela. Adão está dizendo o seguinte, eu percebi o mal que existe no mundo porque você criou o mal no mundo. Ele está botando a culpa do mal no mundo em Deus. E ele chama Eva e fala, sabe aquela serpente que você criou? Ela me enganou, a culpa também é sua. Esse é um outro problema que surge no texto. E a gente olha para Adão e Eva e acha que eles são burros demais, mas quantas vezes nós, em vez de chegarmos diante de Deus e revelarmos os nossos corações, nós ficamos contando mentiras, fugindo de Deus, nos escondendo dele, escondendo a dor que existe no nosso coração, escondendo a inquietude que nós temos, a insegurança do amanhã. E quando nós temos coragem de dizer, nós falamos, então, Senhor, sabe essa falta de emprego que eu tenho? É culpa sua, porque o Senhor não me deu um melhor. Sabe essa ausência de mãe que existe no meu peito? Ela é sua porque o Senhor não me deu uma mãe. A gente culpa a Deus. A gente olha para o texto e tenta apontar os erros de Adão e de Eva, mas os erros também são nossos todos os dias. Nós fugimos de Deus todos os dias, nós mentimos para Deus todos os dias, nós culpamos o outro pelo nosso problema todos os dias. Porque é duro ter que dizer o seguinte, olha, esse problema que eu estou vivendo, apesar das pessoas que me feriram, também é culpa minha. E a responsabilidade de mudar é minha. É difícil falar isso. É mais fácil sentar na cadeira e todas as vezes que alguém te perguntar alguma coisa, e aí? A culpa é de Diego, porque Diego falou mal de mim ontem. E a culpa é de Deus, porque Deus que trouxe Diego para cá. Então, Deus e Diego são culpados pela minha imaturidade emocional. É muito mais cômodo. Mas, ao mesmo tempo, a vida não anda. Como também não andou de Adão e Eva. Porque agora, deles habitarem o jardim do Éden, eles foram expulsos. E no lugar deles se encontrarem com o próprio Deus todos os dias, eles perderam essa oportunidade. E agora, Adão teria que suar para poder ter o alimento. Não que ele não trabalhasse antes, a Escritura fala que ele tinha o trabalho de arar a terra, só que agora a terra seria mais dura, haveriam espinhos, ervas daninhas. As dores do parto seriam intensificadas, ou seja, essas dores elas eram menores antes. Então há uma consequência. Com o pecado de Adão e Eva, há também
a dor, a intensificação do esforço, da frustração, e revela a nossa mentira. E alguns vão dizer que isso é um mito. É um mito porque o homem nasce bom e a sociedade é que o corrompe. Não educa o seu filho de 3 anos, vê se ele não dá um tapa dentro da sua cara. Que sociedade que corrompeu ele? Que ele nem vive em sociedade ainda. Quais são as primeiras coisas que uma criança faz? Birra, conta mentira, foge, finge que comeu, faz chantagem emocional quando ela percebe que você cai na chantagem emocional dela. Que sociedade é essa que corrompeu? Que ela não sabe nem o que é sociedade ainda. Isso mostra o quanto os nossos corações estão afundados no pecado. O quanto naturalmente nós nos distanciamos de Deus. E nós também tentamos fugir dessa realidade. Nós não queremos parar para pensar nisso. No quanto nós somos pecadores. A gente não quer parar para pensar que a crise que a gente tem no casamento pode ser culpa completamente nossa ou parte nossa. A gente não quer parar para pensar que o problema na criação dos nossos filhos, a culpa também é nossa. A gente não quer parar para pensar que o aperto financeiro que a gente passa é porque lá no passado, no lugar da gente se preparar melhor, a gente não quis. Nós evitamos fugir da realidade da vida porque ela dói. E a gente culpa os outros. Só que não adianta de nada isso. E essa parte do texto ela é muito cruel. Porque ela mostra que a dor existe e não tem para onde você fugir dela. Ainda que Adão tivesse se arrependido, o mal foi feito. E não tem como voltar atrás. Se nós fechássemos a Bíblia agora e fôssemos embora para casa, não existiria nem ânimo para acordar amanhã de manhã. Mas o próprio Deus vem com algumas respostas. Algumas respostas de graça. Ele poderia, em primeiro lugar, ter destruído Adão e Eva. Ele não fez. Ele poderia ter dado um castigo pior. E a gente pensa, que castigo pior que ele poderia ter dado? Ele, por exemplo, deu um castigo muito pior para Caim. Porque ele fala, Caim, você vai andar ermo no mundo, todas as pessoas vão odiar e vão perseguir você. Você vai sofrer a sua vida inteira. Aí Caim fala para Deus, então que o primeiro que me encontre me mate. Ele, não. Eu ainda vou botar uma marca em você, para ninguém te matar. Você vai caminhar sofrendo sozinho para sempre. Deus poderia ter feito isso com a gente, mas ele não faz. E quando nós olhamos a expulsão de Adão e Eva do jardim, nós olhamos só no sentido de castigo. Porque a Escritura fala o seguinte, Deus diz, se eles continuarem no jardim e eles comerem da árvore da vida, eles vão viver para sempre. E eles não podem viver para sempre. Então vamos expulsá-los daqui. Quando Deus fala que nós não poderemos viver para sempre, não é um castigo, é uma graça. Imagina, você com os seus problemas da vida, tendo que aturá-los para sempre. Imagina você com as suas doenças crônicas, sabendo que ela nunca vai ter cura e sabendo que você nunca vai morrer. Vai passar 300, 600, 700, 1000 anos e essa dor não passa. Imagina se Adolf Hitler vivesse para sempre. Se os piores ditadores da história vivessem para sempre. Se Domiciano, o imperador romano, que tacava fogo em cristãos vivos, fosse imperador de Roma até hoje. Imagina, meus irmãos, na criminalidade que nós vivemos aqui em volta do Rio de Janeiro, se você para sempre andasse com medo de morrer, de ser assaltado, de passar fome, de ser violentado de alguma forma. Então, quando Deus os tira do jardim para que eles não vivam para sempre, é a graça de Deus, livrando o homem do sofrimento eterno. Porque no lugar do sofrimento eterno, ele traz uma resposta de esperança eterna, porque ele vira para o diabo e fala,
nascerá uma semente da mulher que pisará a cabeça da serpente. E esse é Jesus. E aqui há uma promessa. Eles foram enganados, mas haverá uma outra porta de entrada. Teve uma porta de saída, e eles decidiram sair. Mas eu ofereço a eles uma porta de entrada: Jesus. O pecado que eles cometeram vai ser pago por mim. É um amor tão mirabolante que chega a ser incompreensível. Deus cria os homens e fala: olha, eu vou me encontrar com vocês todos os dias, eu vou caminhar com vocês, só não come isso aqui. Você tem tudo para comer. Você tem tudo para olhar. Você tem tudo para aproveitar. Só isso aqui que não. E ele escolhe aquilo. E ele abandona Deus. E Deus fala para ele: não tem problema. Eu vou reverter o quadro. Eu vou dar uma porta do caminho de volta. E essa porta do caminho de volta é Jesus. Que na cruz, quando morre por nós, paga o preço no nosso lugar. Porque no lugar nós temos um desespero eterno de nós sabermos que vamos viver para sempre, sofrendo as nossas doenças, medos, amarguras, aflições. Nós viveremos em Cristo para sempre. No lugar de, daqui a 600 anos, nós continuarmos chorando a perda dos entes queridos, nós estaremos felizes porque estaremos com o próprio Cristo. Porque ainda que não houvesse morte natural, se eles comessem do fruto, haveria outros tipos de morte. Acidente, doença, briga como no caso de Caim e Abel. E aí você viveria anos e anos sofrendo perdas. Inclusive, esse é um dos motivos da depressão na terceira idade. Por quê? Acúmulo de perda. Você tem seus 80 anos e todos os seus familiares que cresceram com você morreram. Os seus pais já não existem há 40 anos. Alguns dos seus filhos se foram. Seus irmãos morreram. Seus amigos de infância morreram. A sua força física não existe mais. E ali na esquina, onde era uma escola, agora é um mercado. Onde era o mercado, agora é um prédio. E onde era o prédio, agora é uma rua. Tudo muda o tempo todo, você perde o tempo todo. E chega uma hora que você não consegue lidar. Imagina vivendo 600, 800, para sempre nisso. Seria um desespero. Mas há uma esperança. E essa esperança é Cristo. Então hoje nós sabemos o seguinte: todos nós sabemos que somos pecadores. Somos pecadores que, assim como Adão e Eva, nós queremos ser igual a Deus. Nós queremos ser melhor do que os outros. A gente não pensa em ser independente para ajudar o mundo. A gente pensa em ser independente para simplesmente não ter que depender de ninguém. Não ter que ouvir ninguém. Às vezes, grande parte das nossas relações diárias, elas são relações de interesse. Você atura o seu chefe, te humilha, porque você quer ganhar melhor. Você faz aquele relatório para o seu amigo do trabalho que você detesta, porque você sabe que um dia você também pode precisar dele. Você não reclama do som alto do seu vizinho, porque um dia você vai precisar ter o som alto também. Você não reclama do seu vizinho do andar de cima, porque você tem medo de arrumar confusão. Então, na verdade, nunca é por amor e paz no coração. E misericórdia e longanimidade. É sempre uma relação de interesse. Então nós vemos que esse pecado habita nos nossos corações todos os dias. Porque quando nós falamos de pecado, nós geralmente queremos colocar os mais graves, aqueles que nós não cometemos. Né? O político que rouba milhões, eu não roubo milhões. O ladrão que tira a vida de alguém. O homem que rouba o bem de um outro na rua. O empresário que cobra 4 vezes mais o valor que ele poderia só para arrancar mais dinheiro de você. A gente não fala disso. Ou melhor, a gente só fala desses pecados. A gente não fala dos nossos pecados diários.
da raiva que tem no nosso coração do outro, da vontade que a gente tem de pedir a Deus para levar, mata, Senhor, se puder. A gente não fala desses pecados. Da vontade que a gente tem de se vingar. Senhor, eu estou esperando até hoje aquela pessoa que me fez mal chegar a vez dela, tá bom? Estou esperando dela cair no chão. Isso a gente não fala. A gente não fala das mentiras que a gente conta no trabalho. Da mentira que a gente conta para o nosso filho, para o nosso cônjuge, para não ter briga dentro de casa. A gente não fala essas coisas, por quê? Porque elas mostram o quanto nós somos pecadores. E aí mostra realmente o quanto nós somos filhos de Adão e Eva, a mulher que tu me destes, a serpente que o Senhor criou. E volto a dizer, ainda assim, com o coração duro que a gente tem, Deus diz, não tem problema, eu resolvo. Você não vai para o inferno. Eu te dou uma porta de saída. E quando a gente fala inferno, a gente também não pensa no inferno, né? A gente não quer pensar nele também. A Escritura fala que é um lugar onde vai haver choro e ranger de dentes. Esse ranger de dentes, ele significa o seguinte: vai ser um lugar de aflição tão profunda que o seu dente vai trancar tanto até ele se gastar inteiro. De tanta agonia que você vai sentir. Então imagine o que vai ter em volta. Se o Rio de Janeiro, miserável como é, não faz você ranger o dente, imagina o inferno, que vai fazer você ranger o dente até gastar ele inteiro. E a Escritura fala que nós somos dignos dele, porque nós somos pecadores. E a Bíblia fala que o salário do pecado é a morte, é a condenação, é a justiça de Deus. A gente não grita tanto por justiça, seja justiça contra criminosos, seja justiça social. A gente tem gritado muito por justiça e nós às vezes nos esquecemos da justiça que nós fomos libertos, a justiça da santa ira de Deus, sermos enviados para o inferno. No lugar disso, Cristo manifesta graça, porque ele manda o único filho dele, Jesus, sem pecado nenhum. Ele foi tentado pelo próprio diabo, quando estava 40 dias e 40 noites, sem comer no deserto. E o diabo fala para ele, olha, se você se prostrar me adorando, tudo isso que você está vendo aí, ó, vai ser seu. Você vai mandar em todo mundo. Sabe esse povo que te persegue aí, que fala mentira, que vai te espancar até a morte, e você sabe disso? Você não vai precisar passar por nada disso aí. Porque você vai ser rei sobre eles. E Jesus expulsa o diabo da sua presença. Ou seja, Adão, o primeiro Adão, caiu. O segundo Adão venceu. E ele vencendo, em vez de escolher os louros, a coroa, o troféu, a medalha, ele é levado à morte. Ele apanha ferozmente. Por culpa de quem? Sua e minha. Aí sim. Aí Jesus pode dizer para Deus Pai, eu morri, sofri e apanhei por culpa desse povo que você fala que é seu. Verdade. Foi por isso mesmo. Para que no lugar de nós olharmos para esse texto e encontrarmos amargura e desespero, nós encontrássemos esperança, porque apesar dos nossos pecados, há um Deus que habita conosco. Adão e Eva viraram as costas para ele, mas ele nos chamou de volta. E ainda que nós não vivamos no jardim do Éden, nós sabemos que esse Deus habita nos nossos corações todos os dias das nossas vidas. Nós sabemos que esse Deus, como o próprio Jesus disse, vai adiante de nós como ovelha, como pastor que cuida das suas ovelhas. Então, ainda que nós estejamos incertos do amanhã, com medo, assustados, o que o amanhã me espera? Não sei. Você pode passar fome amanhã? Pode. Você pode estar doente amanhã? Pode. Mas existe uma certeza acima dela. Amanhã
Cristo também vai permanecer. Porque Ele permanece todos os dias. Apesar de nós termos virado as costas para Ele. E essa é a nossa alegria, a nossa satisfação. Porque em Cristo nós encontramos um coração tão completo que as outras coisas são outras coisas. São acessórios. É justamente o que acontece na vida de Elias. A seca em Israel e Deus manda Elias ficar do lado de uma torrente. O que era uma torrente? Era um fio d'água que estava secando. Porque a esperança de Elias não era numa torrente fina ou num rio largo. Era no Deus que governava na seca ou na abundância, na morte ou na vida. E é por isso que nós temos esperança, porque nós sabemos que apesar de sermos filhos e filhas de Adão e Eva, nós somos, acima de todas as coisas, filho de Deus Pai, que nos redimiu por meio do seu Filho, Jesus Cristo. E agora nós pertencemos a Ele, e nós não somos mais escravos do pecado, nós não somos mais escravos do nosso medo, da nossa angústia, da nossa aflição, das mentiras que nós contamos, das nossas imaturidades emocionais, do medo de perder o outro, do medo de passar. Nós não somos mais escravos de nada disso, porque Deus governa sobre todas essas coisas, e o Deus que governa sobre todas essas coisas disse que nunca nos abandonaria. E essa promessa já foi consumada quando Cristo se entrega por nós na cruz do Calvário, e Ele ressuscita ao terceiro dia. Ele não só morre no nosso lugar, como Ele vence a morte. É por isso que nem sobre a morte nós temos medo. Porque nós sabemos que ainda que a morte destrua o nosso corpo físico, Cristo tem poder sobre ela. Então, por que nós andamos escravizados pelos nossos pecados? Por que nós ainda andamos escravizados pela política de boa vizinhança que nós fazemos e que destrói as nossas emoções? Porque nós andamos escravizados pelo medo do amanhã, se o amanhã não nos pertence, mas pertence a um Deus que tem poder sobre o amanhã e o infinito. Por quê? Porque nós que estamos aqui dizemos que cremos em Cristo Jesus, que venceu a morte, que ressuscitou, que vai nos buscar, que governa as nossas vidas, mas quando lá no canto do nosso quarto nós temos mais medo do amanhã do que a esperança em Cristo, nós estamos dizendo para Cristo o seguinte: eu comi da árvore e virei as costas para você. E quando nós olhamos nessa ótica, nós percebemos o quanto é difícil não comer do fruto. Porque é muito difícil não ter medo. É muito difícil a gente não ser esmagado pelo medo a ponto de todas as coisas em volta andarem mal. Porque quando o medo bate a nossa porta, ele sai destruindo tudo. Já reparou? Ele destrói o seu sono, o seu humor, a sua fome, a sua energia. E ele vai pegando degrau por degrau. Seu casamento, a amizade com seu filho, a amizade com seus amigos. Ele vai destruindo coisa por coisa. E parece difícil e impossível lutar contra esse fruto do conhecimento do bem e do mal. E é sim difícil. Mas a nossa esperança é sabermos que apesar do medo, nós temos a quem recorrer. Mas não é recorrer do nosso meio, não é da nossa forma, porque ainda seria comer do fruto do conhecimento do bem e do mal. Quando nós pedimos a Deus para nos livrar do medo, não significa que amanhã você vai receber uma promoção no seu trabalho. Não significa que amanhã o seu esposo ou a sua esposa vai acordar sorrindo e dizendo: esqueça todos os nossos problemas, a vida é nova. Não significa isso. Significa que apesar desses problemas, o seu coração vai estar em paz. Porque você sabe que apesar do seu trabalho poder ser arrancado de você, o seu cônjuge, o seu filho, a sua saúde, o seu dinheiro, a sua casa, Cristo não pode ser arrancado de você. Essa devia ser a nossa esperança. Essa devia ser a nossa maior expectativa, o nosso maior interesse, a nossa maior vontade. Por que devia? Porque muitas vezes não é. E é por isso que eu convido você a se levantar nesse momento e fazer uma oração silenciosa. Podem ficar de pé. Uma oração que você vai confessar para Deus hoje. Qual é a sua maior dificuldade?
mas a sua dificuldade não tem nenhum outro nome que o seu. Não é para você falar que sua dificuldade é a sua empresa, é a sua igreja, é aquela pessoa que você quer o mal dela. Não. A nossa dificuldade é a dureza do nosso coração. De sabermos que apesar de Cristo continuar nas nossas vidas, nós não cremos que Ele tem poder suficiente para mudar a nossa vida. Então, nesse momento, eu convido você a fazer uma oração silenciosa, confessando a Deus qual é o seu maior medo. E depois nós vamos orar juntos, numa oração audível. Oremos. Senhor Jesus, estamos aqui nessa noite pedindo ao Senhor discernimento, pedindo ao Senhor entendimento, sabedoria, para podermos identificar quais são os nossos maiores medos. Muitas vezes, Senhor, por medo de percebermos que o nosso maior medo é confrontar o buraco que existe no nosso coração, nós preferimos colocar nomes externos. Preferimos colocar nome em pessoas, em coisas, em situações, em traumas, no passado, no presente ou no futuro. Mas todos esses medos só ganham tamanho no nosso coração, porque o nosso coração se permitiu ser dominado por ele. Assim como Adão e Eva ficaram assombrados quando souberam que o Senhor estava voltando para o jardim, nós nos assombramos quando nós lidamos com a realidade de que existe um Deus santo, mas que no nosso coração há pecado. Por isso que nós culpamos o outro. Mas nós pedimos ao Senhor, nos dê coragem. Coragem de apontar em nós as nossas maiores dificuldades, os nossos maiores pecados, as nossas maiores limitações. Porque quando nós a confessamos ao Senhor, nós passamos a entregá-la nas suas mãos. E por isso muitas vezes nós nos perguntamos por que sofremos tantos anos. Sofremos porque decidimos lutar contra demônios que nós inventamos, contra inimigos que nós criamos e não existem. Por isso, Senhor, a partir de hoje, nos ensina a lutar contra os inimigos corretos. E o primeiro dele é o nosso coração pecaminoso, arrogante, corrupto, vaidoso, sensível. E que olhando para dentro de nós, ó Senhor, percebendo o quanto nós estamos de Ti, que não seja a tristeza que domine o nosso coração, mas a esperança de sabermos que o Senhor conserta-nos, muda o nosso caráter, transforma as nossas emoções. Porque em Ti nós encontramos o amor de um Pai que nos ama acima de todas as coisas. Em Jesus nós encontramos o amor de um irmão que se entregou por nós. Por isso, Senhor, clareia nossa mente, para que nós entendamos que a cura das nossas emoções, a cura do nosso espírito não está fora de nós, está em nós, pelo Espírito Santo que habita nos nossos corações. E por mais que as coisas estejam ruins, quando o Senhor cura os nossos corações, nós encontramos forças para continuar lutando. Se a nossa dor é a ausência de alguém, em Ti nós encontramos o amor que não encontraremos em ninguém. Se a nossa dificuldade é amar o outro, em Ti nós somos tão amados que nós conseguimos amar o outro. Se o nosso medo é o passado,
Em Ti nós encontramos um Deus que não pertence a passado, presente nem futuro. Ele está acima de todas as coisas, por isso Ele pode consertar nos nossos corações todas as coisas. Se o nosso medo é o futuro, nós temos um Deus que tem um poder sobre as coisas que ainda nem vieram à existência. Por isso que todo o nosso medo esteja colocado diante da Sua presença nesse momento. E que nós descansemos na promessa que se cumpriu. O Filho do Homem nasceu e Ele pisou a cabeça da serpente. Ele venceu o diabo. Ele venceu a morte. Ele está vivo. Ele está aqui nessa noite dizendo que a Ele nós pertencemos. Que no Senhor nós encontremos, ó Pai, o descanso que não encontraremos em lugar nenhum. Em Teu nome nós oramos e Te bendizemos. Amém.